Tendências para vocês, amém? Irmãos, como Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, lá em Terenos. Quando às vezes parece que o negócio está fraco, está devagar, de repente o Espírito Santo manda um sopro, o negócio decola. Irmãos, isso é para mostrar que Deus está no controle, Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, amém? Quero trazer aqui também um abraço da irmã Sofia para vocês, irmã Kessley. Irmãos, a dona Sofia esteve doentinha esse final de semana, era para nós termos vindo, tanto a Kessley para vir no culto das mulheres, como acabou que também no domingo a gente não teve culto lá em Terenos porque choveu, e aí o tempo choveu, irmãos, a gente está na praça. Não tem para onde correr. E aí a Sofiazinha também doentinha, a gente acabou ficando ali nos cuidados. O Vitor até presenciou um pouquinho, que o Vitor foi comigo em Terenos na segunda-feira de manhã. A gente teve que voltar no UPA lá para ver resultado de exame, isso, aquilo. Mas está tudo bem já, resolvido. E que bom estar com os irmãos. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Quantos aqui já têm sentido a presença de Deus nesse lugar? Amém? Glórias a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Salmos 46, versículo 10. Vou pedir para que alguém dos irmãos aí abra e leia para mim, por gentileza. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros. Continua o próximo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele não fala assim, eu acho que eu vou ser exaltado. Ele fala, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Feche os seus olhos mais uma vez. Oração nunca é demais, irmãos. Vamos orar mais um pouquinho. Santo Deus, grande é o teu nome, que o Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre, Pai. Pai, nesse momento aqui, Senhor, dando continuidade neste culto, eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós como tua igreja, e revele a nós, Pai, a tua vontade, o teu querer e a tua direção, Pai, assim como o Senhor já o tem feito. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use essa mensagem, Senhor, Pai, para edificar as nossas vidas, fortalecer o nosso coração, Senhor, para conduzir-nos como o Senhor quiser. Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu seja usado pela Tua Palavra, Senhor, para comunicar aquilo que o Senhor quer. E que, Senhor, ninguém daqui, Senhor, saia essa noite sem ter certeza que ouviu a Tua voz, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai, tira do nosso meio toda distração, todo incômodo, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, Senhor, de ouvir a Tua voz e entender o Teu querer. Só que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão. Quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Vitor, não precisa responder não. Quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Tem alguém aqui que já teve experiência com Deus? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Não vou pedir para você falar, fica tranquilo. Pode levantar a mão. Não, lá você fez até assim, ó. Eu não sabia se ele ia levantar a mão, não. Aqui que a Amanda não está ajudando. O crente pode viver sem ter experiência com Deus? Pode. Tem muito crente por aí que teve talvez só a experiência da conversão ali e viveu numa vida mediana, mas nós estamos falando de ouvir a voz de Deus e sermos direcionados por Deus. Você já teve alguma experiência clara em que a voz de Deus veio para você, no momento que você precisava e aquilo transformou a sua vida, mudou o curso, a sua direção? Já teve isso? Queridos, foi engraçado que eu e o Vitor estávamos conversando recentemente sobre algo semelhante. Essa mensagem está na Aljava faz horas, hein, Vitor? Então fica tranquilo que não é para você não, meu irmão. A gente está conversando hoje aqui. Mas, meus queridos, queria pensar com você sobre algumas pessoas na Bíblia, alguns homens na Bíblia, que tiveram um relacionamento com Deus, tiveram um momento com Deus, tiveram uma experiência com Deus, e aquilo trouxe sobre eles transformação. A primeira pessoa que me veio à memória
quando estava preparando essa mensagem, foi Davi. Irmãos, eu acho fantástico Davi. Davi, ele tinha uma conduta, um código de ética assim, irmãos, sine qua non. Muito bonito, né? Sem igual. Tinha nada igual a Davi. Davi tinha um caráter assim. E quando foi que Deus entrou na vida de Davi? Quando a história começa lá em 1 Samuel, no capítulo 13, quando Deus rejeita Saul. Se você quiser, irmãos, são muitos textos bíblicos, então vou dar referência para você, né, para você depois ler na sua Bíblia mais tarde. Mas tudo começa com Deus rejeitando Saul e falando: eu vou escolher para mim um homem que vai governar segundo o meu coração. E Deus levanta Davi. Lá em 1 Samuel 16, 13, Deus manda Samuel, profeta Samuel, o último juiz, ir lá e ungir Davi como rei. Mas tudo começou aí? Será que Davi já começou a reinar e Davi se tornou um grande homem naquele exato momento? Nós vemos que a partir daí, Davi começa a se projetar de uma maneira diferente perante os homens. Davi, o primeiro ato de Davi foi voltar para cuidar das ovelhas. Assim que ele foi ungido, Davi não foi sentar no palácio, ele não foi assumir o palácio, ele não foi confrontar Saul, ele não foi botar o dedo na cara de Saul e falar assim: ó, Deus tirou você, agora é minha vez. Davi não fez isso. Pelo contrário, o que Davi fez? Ele voltou a cuidar das ovelhas. Mas Davi sabia que Deus tinha algo para ele, porque Davi teve uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus transformou a forma de Davi ver as coisas. E ali, cuidando das ovelhas, Davi teve uma experiência. Ele teve que enfrentar um leão, ele teve que enfrentar um urso. Antes de subir ao trono, Davi teve que cuidar das ovelhas, ele teve que estar numa das funções mais básicas da sociedade: cuidar de ovelhas. E assim vai a história. Davi enfrenta Golias. Quantos Golias talvez Davi não teve que enfrentar antes de assumir o reinado? E depois que ele assumiu o reinado, quantos Golias depois ele teve que enfrentar? Claro que, irmãos, Golias mesmo só houve um, mas estou falando das dificuldades e as lutas. Mas a verdade é que quando Davi recebe o toque de Deus, quando Davi tem uma experiência com Deus, isso transforma a vida dele, ele passa a ser um homem a ponto de mandar matar quem quis fazer fama de ter levantado a mão e matado Saul. Porque Davi era um cara tão temente a Deus que por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul estava perseguindo ele, e ele não fez, porque ele falou assim: ai de mim, se eu levantar a mão contra o ungido do Senhor. E aí aparece, um amonita lá, querendo cantar vantagem, 2 Samuel capítulo 1, e Davi fala assim: como é que é a história aí? Como é que é? Saul estava morrendo lá e você foi lá e terminou de matar ele? Você teve essa coragem mesmo? Assim, gente, mata ele aí, porque esse cara levantou a mão contra o ungido do Senhor. Lembrando que Saul tinha tentado atravessar ele com uma lança, Saul tinha perseguido ele várias vezes, Saul deu a palavra dele, depois voltou atrás, assim por diante. Mas uma pessoa que tem experiência com Deus tem certeza que Deus vai fazer, independente da situação, daquilo que ela acha como Deus vai fazer. Segunda pessoa que me vem à mente é José. José é um jovem garoto. Lá em Gênesis capítulo 37 vai falar de um menino que junto dos seus irmãos ele tem um sonho, que 12 peixes se curvam, que o sol e a lua se curvam, e aí ele traz isso para o seu pai e para os seus irmãos. Os irmãos dele ficam com raiva dele, sentem inveja dele, até mesmo porque ele era preferido do seu pai. E os irmãos dele fazem o quê? Jogam ele numa cisterna, espera passar uma caravana, vende ele vai como escravo para o Egito. Mas José teve uma experiência com Deus. Deus falou algo para ele, e isso transformou a história de José. José se tornou a pessoa-chave para que o povo de Deus pudesse crescer, prosperar e seguir adiante. José, aquele menino que teve um pequeno sonho, mas foi um sonho
na presença de Deus, e ele acreditou neste sonho, ele confiou neste sonho, e a vida dele assim seguiu. Outra pessoa que eu quero falar aqui são os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha e não sentiram medo. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Rapaz, entraram na fornalha, foram jogados na fornalha. Por quê? Porque eles decidiram servir a Deus. Antes de Deus aparecer para eles serviram a Deus. E dentro da fornalha, no impossível, na situação em que eles acreditavam que não seria possível, que não teria mais chance, que não teria mais oportunidade para eles saem da fornalha. E o próprio rei Nabucodonosor olha na fornalha e vê o quarto homem. Eles tiveram ali uma experiência com Deus. É interessante que a Bíblia não fala mais deles depois. Na história só aparece Daniel e assim continua. Mas a Bíblia diz que eles saíram da fornalha e nem suas roupas fediam queimado, nem nada. Caminharam na fornalha. Por último, só mais um. Isaías, capítulo 6. Eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A hora de suas vestes enchia um templo. Os anjos cantavam para ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a partir daquilo ele fala: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de homens de impuros lábios. Mas Deus fala: meu filho, esse é o problema, vamos resolver aqui. Chamou o anjo lá, você pega a tenaz ali, pega a brasa, toca na boca do homem ali, o homem. E a partir dessa experiência, Isaías tem uma vida transformada. Eu quero perguntar para você: quando foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Quando foi a última vez que você ouviu Deus falar claramente no seu coração? Todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus tiveram suas vidas transformadas. E às vezes você já teve uma experiência com Deus. Mas também existe um camarada chamado Salomão, que ele viu Deus também em sonho. Deus aparece para ele e fala: meu jovem, Salomão tinha acabado de substituir Davi. Falou: o que você quer? Salomão foi sábio, falou assim: Deus, só me dá sabedoria para governar esse povo. Estava sucedendo Davi, um grande rei. E Deus falou assim: porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu riqueza, vou te dar sabedoria e tudo mais essas coisas. Só que Salomão, no caminhar da vida dele, com o envelhecer da vida dele, ele casa com várias mulheres dos povos que Deus falou que não deveria se casar. E aí o texto lá vai falando, lá em 1 Reis 11, vai falar que ele foi envelhecendo e as suas paixões foram corrompendo o coração dele. As mulheres das quais ele havia se apaixonado corromperam o coração dele e torceram ali o coração dele. Às vezes você já teve uma experiência com Deus, não estou dizendo que você não teve ou que ela não foi suficiente, mas eu quero dizer para você que você precisa buscar sempre a presença de Deus. Você precisa permanecer na presença de Deus. Você precisa ser guiado pela voz de Deus. Meus irmãos, o primeiro erro que nós cometemos é colocar Deus numa caixa. Nós achamos que Deus só pode agir daquela forma. Deus só pode agir quando você está doente. Sabe aquela história? Não foi por amor, né? Vai pela dor, né? Ah, porque Deus só age quando o barraco está indo para o chão lá em casa, e aí Deus aparece. Não, irmão, não coloca Deus no quadrado. Deus é o Criador do universo, Ele pode falar com você das inúmeras situações, mas também Deus se revela nas crises. Abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, porque Deus está querendo falar com você. Abra a tua mente. Mas o problema, irmãos, não está em Deus não vir falar conosco, mas está na nossa relação e no nosso posicionamento na presença de Deus. Queridos, o plano de Deus vai acontecer com você ou sem você, querendo você ou não. E é engraçado, Jonas, estava eu e o Larson na quarta-feira ouvindo a pregação do pregador internacional Rodrigo, né? E ele falou da história de Jonas lá. Foi, rapaz, ali foi amor abusivo. Deus mandou Jonas fazer mesmo, né? Não teve aquela história de não quero, né? E Deus falou: você vai. Jonas desviou, entrou no navio, tentou fugir da vontade de Deus.
Deus mandou a tempestade, jogaram o cara no mar. Deus solta o cara na boca da praia de Nínive ali, o camarada teve que fazer a vontade de Deus. Meu amigo, Deus vai fazer, mas é melhor quando você quer participar das coisas de Deus. E o agir de Deus, o revelar de Deus, a manifestação de Deus não vem senão para a libertação. O agir de Deus, o manifestar de Deus não vem para você falar assim, ó, eu vi o Senhor. Não, eu sou o cara agora. O agir de Deus, a fala de Deus, o soprar sobre a sua vida, ela precisa gerar vida, ela precisa gerar transformação, ela precisa gerar mudança, não só na sua vida, não, na vida das outras pessoas. Porque quem somos nós, irmãos? Povo de Deus, escolhidos por Deus, designados para a obra de Deus. Esses dias atrás, falando das crises, falando das dificuldades, que Deus se revela no meio das crises. Esses dias atrás o pastor Galdinei falou numa das quartas-feiras aqui, né? Eu acho que foi na quarta-feira passada, inclusive, que usou o exemplo da sogra de Pedro, isso, né? E eu achei muito interessante. O pastor falou assim, né? Quando Jesus está, a enfermidade tem que deixar. Meu irmão, quando o agir de Deus está, a enfermidade tem que deixar. Quando a vontade de Deus está, não tem o que pode te impedir, meu irmão. Quando Deus está governando, quando Deus está operando, quando a sua vida está na presença de Deus de forma desimpedida, você vai ter experiências com Deus. Irmãos, uma igreja precisa ser recheada de experiências com Deus. Eu fiquei feliz que teve um testemunho antes da mensagem, porque na verdade, em vários momentos no culto hoje, eu vejo as mesmas situações dessa mensagem agora. Eu cheguei no culto, o pastor estava falando sobre buscar a plenitude do Espírito Santo. Queridos, precisamos buscar Deus, precisamos nos conectar com Deus. Como que você quer ter uma vida na presença de Deus e não ter experiências com Deus? Não existe. Não existe vida na presença de Deus sem que haja experiências com Deus. Mas Lucas, o que são experiências com Deus? É quando você ouve e entende a voz de Deus, é quando você entende a direção do Espírito Santo, é quando você entende o que Deus quer que você faça. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã, estávamos falando sobre a questão da existência de Deus, né? Tem como se provar a existência de Deus, irmãos? Não tem. O ateu fala, Deus não existe porque eu não vi Deus. Mas meu irmão, se eu chegasse aqui, tivesse um potinho de comida de cachorro aqui, e eu não visse o cachorro, eu teria certeza que esse cachorro existia. Por mais que eu não tivesse visto esse cachorro, não é? Porque há evidência que esse cachorro existe, tem um potinho de comida do cachorro ali. Não é? Não é assim? Mas queridos, o crente precisa ter mais do que só eu acho que Deus existe. O crente precisa ter experiência e prova. Por isso que o texto diz, provai de mim e sabei que eu sou Deus. Provai, venha, prova em mim, saia do teu lugar, se movimente, saia da tua rotina, saia do... Irmãos, atitudes repetidas vão gerar sempre o mesmo resultado. O mesmo comportamento sempre vai gerar o mesmo resultado. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer sentir mais Deus na sua vida? Você quer sentir a presença de Deus no seu caminhar? Comece a agir diferente. Comece a agir de forma diferente. O time que está ganhando não se mexe. Depende. Às vezes você tem que poupar o principal para o outro jogo, né? Não, mas brincadeira, só para fazer uma alusão aqui à Copa do Mundo. Mas queridos, nós precisamos entender que às vezes nós precisamos ter mudanças nas nossas vidas, mesmo que a gente ache que a gente está tudo ok com Deus. Precisamos fazer mais, precisamos buscar mais, precisamos buscar intensidade, plenitude em Deus. Meu irmão, minha irmã, não coloque Deus na forma. Não ache que Deus vai agir com você sempre da mesma forma. Você quer ouvir Deus? Você quer ter mais experiência com Deus? Comece a buscar a novidade de Deus. Comece a buscar o agir de Deus. Comece a buscar a voz do Espírito Santo. Comece a olhar e abrir a tua mente, conectar a tua mente, voltar os seus olhos para a direção de Deus. Quer ter mais experiência com Deus?
Quer viver uma vida com mais intensidade com Deus? Às vezes você fala assim, não, Lucas, o que eu tive foi assim, tive a minha experiência, minha certeza da minha conversão, mas assim, eu não sei assim, o que Deus quer da minha vida, não sei disso, não ouvi assim, isso que você está falando de experiência, o que é, eu quero ter. Meu amigo, você quer ter uma vida recheada de experiências com Deus? Existem alguns passos que eu queria falar para vocês, assim, vamos falar de alguns passos, não que esses passos, não é receita de bolo, irmãos. São algumas coisas que, na presença de Deus foi colocando no meu coração sobre como eu posso buscar mais de Deus e ter mais experiências com Deus. Porque quando eu busco mais a presença de Deus, automaticamente mais eu terei experiências com Deus. Primeira coisa, eu quero te perguntar, você tem cuidado de vidas? Primeiro passo para você começar a ter experiência com Deus. Você está cuidando de alguém hoje? Está cuidando de alguma vida? Porque é cuidar das pessoas que nós vemos Deus agir, irmãos. É quando você vai visitar um enfermo e você vê o milagre acontecendo na vida dele. É quando você vai levar uma cesta básica e você vê Deus agindo. É quando você vai discipular alguém. É quando você vai, meu Deus, tem que visitar de novo esse camarada. De novo esse cara está em pecado. Nós vemos o agir de Deus e nós experimentamos a Deus quando nós cuidamos de pessoas. Ah, meu irmão, quando foi a última pessoa que você cuidou? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está cuidando de quem hoje? Débora, não é disso que eu estou falando, tá? Irmãos, igreja só tem nexo, igreja só faz sentido se nós estivermos cultuando a Deus e cuidando de vidas. Senão não tem sentido. Senão nós seremos um grupo social, egocêntricos, egoístas, direcionados para o seu próprio ventre. Pois é, irmãos, a palavra de Deus não é simples. Quer dizer, ela é simples. A palavra de Deus é muito simples. Mas nem sempre aquilo que é simples é fácil. Os irmãos já me ouviram falar algumas vezes isso. Quer ter mais experiência com Deus? Jejum pelo menos uma vez no mês. Ah, tá bom, Lucas, já estou fazendo isso. O que mais aí? O que mais você preparou? Leia a Bíblia todos os dias. Duvido que você não vai ouvir a voz de Deus em algum momento. Duvido. Rasga minha Bíblia se Deus não falar com você. Se você está lendo a Bíblia constantemente, você não conseguir ouvir a voz de Deus, meu amigo, tem algum problema. Tem alguma, Outro ponto. Para ouvir o agir de Deus, ouvir a voz de Deus, entender o agir de Deus, às vezes você tem que ficar quieto. Para você ouvir a Deus. Nós oramos bastante hoje aqui. Mas quantas vezes a gente parou para ouvir Deus? Eu estou questionando o culto, mas é que nós estamos tão acostumados em só orar, falar. Irmãos, Deus, o que o Senhor quer? Ficar em silêncio, parar para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você. Precisamos entender que nós não podemos colocar Deus na caixinha. Deus, o que o Senhor quer para mim agora? Senhor, eu acho que já chega, mas já chega mesmo, Deus? Ore, fale de Jesus para as pessoas, você vai ter experiência com Deus. Quer mais? Fale de Jesus em toda oportunidade que você tiver. Você não precisa nem evangelizar, mas fale do que Deus tem feito na sua vida. Louve a Deus. Traga Jesus para o seu caminhar. Mais uma, só para, tenha comunhão com o corpo de Cristo. Porque a gente vê o agir de Deus muitas vezes aqui, Estou cansado, estou fraco, estou fadigado. Aí Deus levanta o irmão para cuidar de você. Estou cansado, estou com raiva, é minha última alternativa, minha última esperança. Vem, começa a conviver, começa a ter comunhão. Duvido que Deus não vai falar com você. Queridos, nós precisamos entender que nenhuma dessas atitudes vão atrair a Deus. Nenhuma dessas atitudes vão atrair a Deus. Presta atenção.
Vou falar pela terceira vez. Nenhuma dessas atitudes e posturas que eu citei agora vai atrair a Deus. Sabe o que elas vão fazer? Elas vão gerar mudança na sua vida. E você vai se aproximar da presença de Deus. E quando você se aproximar da presença de Deus, e você mudar a sua vida, você mudar a sua forma de ver as coisas, você mudar o seu ânimo, você parar de dar desculpas, né? E assim, você vai ver Deus agir. Não é Deus que vai vir até você, meu irmão. Deus já veio até você. Deus já veio até você. Preciso lembrar que o nome de Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Preciso lembrar que Deus vinha ao encontro de Adão todo final do dia para bater um papo com Adão. Porque nosso Deus sempre foi um Deus de relacionamento. A grande questão é que nós, muitas vezes, não nos inclinamos a fazer a vontade de Deus. Essas coisas que eu falei não servem para atrair a presença de Deus. Não serve para atrair a atenção de Deus para você. Serve para mudar a sua vida em função do que Deus quer para você. Eu quero te perguntar, das experiências de vida que você teve com Deus até hoje, elas geraram mudança na sua vida? Tem uma canção que eu gosto só o refrão dela. Não gosto da primeira estrofe. Gosto só do refrão. Eu tenho problema teológico com a primeira estrofe dela. Mas eu acho demais, lindo, e gosto de cantar o refrão. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Isso é uma grande verdade, irmãos. Quem já entrou na presença de Deus, quem já experimentou da presença de Deus, tem sede, tem fome, busca mais. Meu irmão, minha irmã, a palavra dessa noite aqui não é para desanimar você, ou para fazer com que você se sinta menos importante, ou que você fale assim, não, realmente, cara, eu não presto para nada, porque nem consegui ouvir a Deus, eu não consigo. Não, irmão, meu intuito não é isso. A palavra de Deus essa noite é: tenha sede, tenha fome de Deus. Comece a buscar mais a presença de Deus. Comece a cuidar de alguém. Comece a discipular alguém. Comece a visitar pessoas. Comece a ler constantemente a palavra de Deus. Comece a orar em todo o tempo, irmãos. Deus está em todo lugar. Você pode orar a Deus no trânsito. Você pode orar para Deus peladão, bonitão, como você fica dentro do banheiro lá, na sua intimidade. Deus vai te ouvir. Não é pecado você orar dentro do banheiro, não. Irmãos, traga Deus. Né? Quando a gente fala traga Deus, não que Deus esteja longe, né? Mas assim, é você que está longe, né? Então é aquele negócio, né? Dependendo do ponto da perspectiva, né? A gente não sabe se quem está parado sou eu, é Deus que está se movimentando, ou eu estou se movimentando, Deus está parado. Enfim, né? Mas você entendeu. Chegue na presença de Deus, busque a presença de Deus, mude você, busque transformação de vida. Irmãos, nós precisamos de uma igreja que tem sede e fome. Precisamos de uma igreja que tem sede e que tem fome, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Você tem sede e fome de Deus? Você deseja mais de Deus? Você quer mais de Deus? Está aqui, irmãos. O banquete está posto. A mesa foi servida para você. A mensagem hoje é muito simples, irmãos. Eu não quero me delongar muito nela. Está aqui. Você quer mais de Deus? Você realmente tem fome de Deus? Quer viver uma experiência nova com Deus? Quer trazer Deus para o seu relacionamento? Quer viver uma experiência nova de Deus com Deus no seu trabalho? Comece a fazer essas coisas. Mas eu quero lembrar você uma coisa: Deus não habita no meio do pecado. Moisés, na presença de Deus, falou assim: Deus, o povo quer conversar contigo aí também, Deus. Como é que a gente pode agilizar esse negócio aí? E Deus fala assim, Êxodo 19:10: santifica o povo, santifica o povo, porque amanhã eu falarei com eles. Não conseguimos ouvir a Deus se o nosso canal de comunicação estiver entupido. Não conseguimos ouvir a Deus se a sujeira, o lixo estiver no meio do caminho.
Essas atitudes, irmãos, que eu falei agora há pouco aqui, de ler mais a Bíblia, de orar mais, de se entregar mais a Deus, de falar mais de Jesus, de cuidar de pessoas, de ser responsável com as coisas de Deus, porque quando eu sou responsável com as coisas de Deus, eu também vejo a presença de Deus. Queridos, essas coisas limpam o caminho para que o relacionamento possa acontecer. Deus não habita no meio do pecado. Deus não negocia com o pecado. Irmãos, mude hoje de vida. Se incline seu coração para Deus. Comece a buscar ter experiências com Ele. Busque transformação. Irmãos, eu sou um missionário de vocês. Eu quero dizer para vocês, o campo está branco. Os campos estão brancos, irmãos. Tem muita gente necessitada. Facinho, irmãos, facinho para entregar a vida para Jesus. Falta crente. Falta trabalhadores para a seara. Quero dar um testemunho aqui para finalizar da minha última experiência com Deus. Minha última experiência com Deus aconteceu na Tarde Alegre, com a missionária Orenete. Irmãos, eu estava buscando direção de Deus com algumas questões lá em Terenos. E a ideia da Tarde Alegre, ela era justamente como uma das ferramentas para a gente ganhar mais vidas para Jesus. Irmãos, nós já temos frutos em Terenos da Tarde Alegre. Porque foi a Aurinete, foi a irmã Eliane? Não, irmãos, porque nós tivemos trabalhadores da seara, trabalhadores disponíveis para a seara. Amém. Irmãos, está na hora. Igreja, está na hora. Vamos agir, irmãos? Vamos agir? Precisamos, irmãos. Precisamos. Quando foi o jogo do Brasil? Segunda-feira à tarde estava indo eu e o Ricardo lá para Terenos à tarde. Mandei mensagem, mandei fotinha no grupo lá. 2 pessoas aceitaram Jesus facinho, irmãos, em Terenos. Irmãos, o que nós precisamos? Relacionamento com Deus. E quando eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho experiência com Deus. E a experiência com Deus transforma a minha vida, me alinha com o propósito e o querer de Deus. Vamos lá, igreja? Você está preparado? Você está preparada? Lembre, não é Deus que vai mudar em relação a você, é você que muda em relação a Deus. Amém? Amém. Eu finalizo minha mensagem aqui, rapidinho, né? Nem doeu, né, Larissa? Nem doeu, não doeu, mas foi rapidinho. Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Irmãos, o que o Espírito Santo